Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Formas de Sentimentos Intuitivos e Formas de Pensamentos. É muito importante a pessoa lembrar assim que tudo que nós sentimos cria forma, tudo que nós pensamos tem forma. As formas dos pensamentos normalmente elas duram menos. A forma dos sentimentos intuitivos tem uma duração maior. E é bem grave assim quando a pessoa tem formas de sentimentos de ciúmes, de inveja, de cobiça, avarentos. Isso, a forma vai dando a característica da pessoa. E é bem sério, porque cada forma de sentimento intuitivo gera como se fosse um animal. E a forma da mentira é muito grave, porque a pessoa vai acostumando a falar mentira e já tem um ensino muito importante que fala assim que quando fala-se uma mentira tem que falar mais 3 ou 4 para cobrir aquela mentira que foi falada. Então a forma da mentira ela é muito grave, porque junto com a mentira a pessoa também irradia desconfiança. Tem a forma também da pessoa que não tem confiança. Então tudo para a pessoa tem um motivo de desconfiar. Com isso a pessoa vai destruindo o seu corpo de matéria fina, o seu corpo astral. O corpo astral é aquele corpo que quando a gente dorme e que a gente sonha, a gente está atuando naquele corpo. Então a pessoa com as formas que ela tem de cobiça, de maldade, de inveja, de ciúmes, de mentiras, então ela vai destruindo. Então quer dizer assim, quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, o corpo dela, que ela precisaria de utilizá-lo, ela não tem, porque o seu comportamento durante a sua vida, ela foi destruindo. E é bem sério, porque vai passando para o corpo de matéria grosseira da pessoa. A pessoa vai criando formas para ela mesma, formas feias. E é bem importante assim a gente lembrando que do jeito que nós fazemos, essas formas também nós vamos transmitindo para os nossos descendentes, para o nosso ambiente de trabalho. E que nós tínhamos que fazer um outro trabalho, né? De trabalhar de acordo com a beleza, com a nobreza, com a polidez. E é bom a pessoa ir observando o jeito que ela é. E nós sabemos assim que o jeito que a pessoa está pensando, ela vai dando forma no seu rosto. Então ela vai ficando com aquela forma, diríamos assim, aquela forma muito feia, porque ela não está percebendo como ela é. Mas cada um tem que lembrar assim, que quando nós vemos formas bonitas, agradáveis, nós temos vontade de ficar naquelas proximidades. A pessoa fez um trabalho muito bom, com um trabalho manual muito bom, preparou um alimento, a sua moradia, é um jeito bom. Então nós temos vontade de ficar mais tempo naquele ambiente, mais tempo de conviver com aquela pessoa. Quer dizer que aquela pessoa passa a exercer uma autonomia, uma atração superior com aqueles com quem ele relaciona, o jeito que ele é. Isso é bem importante assim, porque é muito importante para aquele que consegue melhorar-se na vida. E a melhor a pessoa tem que lembrar que tem que ser num procedimento assim. Ela fazendo o esforço para compreender os ensinos e ir observando o procedimento que ela precisa de continuar tendo. Então, quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente vai percebendo como a gente é, porque uma pessoa só pode melhorar-se se ela percebe como ela se encontra. No caso de formação de uma criança, fica bem fácil assim. A criança veste a roupa e o adulto termina ali para aquela criança. E depois manda a criança olhar no espelho. Como ficou bom, a criança então muitas vezes fala depois que quer fazer daquele jeito anterior. Então é esse jeito bom. E as outras pessoas que veem aquela criança falam que do jeito que aquela criança está vestido é muito bom. E também as pessoas que são más, o jeito que aquele se encontra desalinhado com o cabelo,
com os jeitos da roupa. Aqueles que são maus também utiliza dessas pessoas, porque sabe que aquela pessoa não está em harmonia com o seu espírito, não está em harmonia na sua moradia, com seus pais. Então, quer dizer assim, o descuido dos pais. Então, a decadência vem assim. Muitos pais acham assim, muitas mães acham que precisa de ter filhos, mas não fizeram nenhum trabalho de perceberem como eles se encontram e qual é a maneira que eles estão tendo para que eles pudessem agora transmitir informações, comportamentos nobres, condutas coerentes, para que aqueles filhos recebessem de maneira melhor para a vida. Formas de sentimentos intuitivos, formas de pensamentos. É muito importante cada um lembrar assim que nós temos que melhorarmos. E essas irradiações todos nós sabemos que existem. E que as referências das irradiações melhores é aquela condição muito importante que existe na nossa moradia. Da pessoa ter a alegria de ir para a moradia, de ter satisfação de ficar na moradia. Então, se a pessoa não tem isso, ela tem que analisar assim, que ela precisa de ter um lugar para que ela possa outra vez ter de volta as forças que o corpo físico necessita para o seu dia seguinte. No caso das formas que não são boas, no caso da mentira, por exemplo, a gente sabe que nós não podemos falar mentira. Por isso que tem um ensino muito importante que fala que a nossa fala não deve de passar nem do sim nem do não. Porque se a gente fala mais um pouco, e muitas vezes a gente empolga porque a gente entrou num caminho ali que dá para fazer algumas explicações, então a gente tem que ter muito cuidado, porque pode exceder. E não adianta querer falar muito, porque também a outra parte não vai ter uma assimilação. Mas quando a pessoa tem boa vontade e ela quer falar sobre um assunto que possibilitou agora, ela vai falando, vai ouvindo e muitas vezes ela vai aprendendo, porque muitas vezes a gente já sabe o assunto, mas entender esse assunto de uma maneira diferente, que é bem importante assim. Nós tínhamos que nos tornarmos gratos pela vida que nós temos, tínhamos que nos tornarmos assim de uma maneira que ficássemos agradável para nós, porque nós já ouvimos pessoas falar que ela mesma não se aguenta, nós já ouvimos falar que a pessoa tem que sair da moradia, tem que fazer as coisas fora da moradia. Então quer dizer que como a pessoa vai ter uma recomposição orgânica, como ela vai aprender a pensar, como é que ela vai aprender a perceber-se como ela é. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essas orientações, porque as orientações se encontram, as advertências, a bondade. Se nós tivemos uma clareza, quer dizer que nós tivemos a bondade. Então cada espírito humano é responsável por ele, porque não tem essa referência assim de achar que pode ser diferente. Para sermos diferentes, nós tínhamos que nos esforçarmos muito. Isso é físico, não é mais ou menos. Porque a gente sabe assim que para ter o conhecimento daquele trabalho que nós executamos, nós tivemos que fazer muito esforço para ter o conhecimento, tivemos que ter muitos trabalhos para nos encontrarmos naquela condição de profissional. Isso é físico, isso é verdadeiro. Para a nossa vida interna, nós fazermos a diferença, porque muitas vezes nós fazemos as coisas para o nosso semelhante e nós não estamos fazendo de dentro, porque tanto é que muitos trabalhos que são feitos para o próximo não são valorizados. A pessoa logo em seguida larga aquilo que ela recebeu, que aquele que deu aquele presente julgava que seria bom para aquela pessoa. Mas nós tínhamos que fazer um trabalho de ver se vai ser bom para aquela pessoa. Então essa é a diferença do trabalho que é feito de uma forma externa e o trabalho que é feito de uma forma interior. Aquilo que precisa de ser feito, porque aquele está merecendo. A mesma coisa acontece assim, se a pessoa tem dentro dela um equilíbrio,
ela também não presenteia outra pessoa com dinheiro se aquela outra pessoa não tem costume bom. Isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer assim, a bondade de cada um de nós se encontra assim, de auxiliar o nosso próximo. E quando o auxílio é coerente, correto, então aquele que recebeu fica feliz e aquele que possibilitou fica feliz também, porque criou forma de pensamento agradável. Então, o estudo do livro Na Luz da Verdade é que vai nos possibilitando esta condição. E cada um tem que ir lembrando assim, o jeito que ele está caminhando, porque lá na frente ficou sem a saúde, ficou sem a sabedoria, perdeu a consideração, não está correto esse jeito. Então o jeito correto de caminhar pela vida, de nós termos a compreensão daquilo que precisa de ter. Então toda época nós temos que lembrarmos que a responsabilidade é individual, porque não podemos achar que a responsabilidade é daqueles com quem nós convivemos ou é de um procedimento anterior. Nós sabemos assim que nós podemos fazer os resgates. Os resgates estão na compreensão do ato que foi feito. Fica bem fácil assim. Quando tem um desentendimento entre dois adultos, e é bem comum também os adultos utilizarem esse mesmo critério para as crianças pequenas que desentenderam, vêm os dois adultos responsáveis por aquelas duas crianças e um fala para o outro que é para ele ter um comportamento melhor, que é para ele se desculpar que ele não pode mais fazer aquilo. O outro fala a mesma coisa. No caso das crianças, fica fácil assim da gente ir observando. Quando dois adultos têm o entendimento e compreendem, então eles vão embora felizes. Aquela cena anterior acabou, desfez. Então não tem uma perpetuação. Quando a cena anterior não ficou boa, a gente vai confirmando assim que num período seguinte há uma repetição. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando que nós tenhamos a capacidade de começar a gerar formas boas, pensamentos bons, desenvolver uma maneira de ficarmos gratos ao Criador por nos ter possibilitado a vida e usarmos bem da vida que nos foi possibilitado. A primeira coisa que nós tínhamos que aprender é usar direito o nosso corpo de matéria grosseira, possibilitar o nosso corpo os alimentos adequados. Então não podemos entorpecer, não podemos colocar qualquer coisa na boca, temos que fazer a diferença. E nós sabemos assim que não está relacionado ao financeiro, porque também nós temos o conhecimento de que os melhores alimentos são os mais baratos. Quer dizer, tratar direito o nosso corpo, nos possibilitar que nós tenhamos a saúde, que nós podemos ter a condição de continuar tendo a lucidez. Formas de sentimentos intuitivos, formas de pensamentos. É muito importante lembrarmos assim que a lei da luz, a lei da criação, ela não permite coisas que são turvas. Quando uma pessoa comete atos bons e que a fala dele é sempre fala boa, então tem essa referência assim que falam-se, aquele é da luz. Então nós temos que lembrarmos assim que a força que vem do Criador até nós é da luz. E essa força não permite usar erradamente. A gente vai observando assim que uma pessoa consegue falsificar um tempo. Então um tempo depois, se ela não entra na verdade, ela é desclassificada. As pessoas que a conhecem falam que não é confiável. E é bem interessante porque isso acontece na família. Então, nas reuniões de família, quando tem um assunto que precisa de ser resolvido, então eles esperam que aquele que não é confiável fique longe para falar daquele assunto. Quer dizer assim, que o jeito que a pessoa é por dentro, ela irradia. E ela irradia de uma forma que as pessoas não ficam mais confiáveis naquela pessoa. Ele para de ser confiado. E é bem sério assim, porque ele também vai irradiando esse procedimento no trabalho, na vida dele, o jeito dele, se ele vier a ter filhos. Então, a força da luz, as energias da luz são dessa maneira, com coerência, com bom senso, com aquilo que precisa para o bem-estar daqueles que precisam de caminhar na luz.
E nós temos que lembrarmos que a pessoa pode estudar o livro na luz da verdade, pode aparentar, mas se ela não for, ela não irradia, porque ela está só aparentando, porque a vida, ela é vivida. Se a pessoa fica na teoria, se ela não vivenciou, não tem uma referência. E é bem importante, porque quando uma pessoa está querendo fazer um trabalho manual, de fazer uma melhoria na sua moradia, de possibilitar um bem-estar ali, aquela pessoa pode não ter ainda a habilidade para fazer aquilo. E depois, quando ela faz, ela vê assim que ficou muitas coisas para serem feitas, mas aqueles que compreendem falam que ficou bom. Mesma coisa acontece com a criança. A criança tem um afazer da escola, e esse a fazer é um trabalho manual. E a criança quer fazer sem a ajuda do adulto. O adulto vê que aquele trabalho, para a idade daquela criança, está muito bom. Então, quer dizer assim, se aquela criança tiver interesse naquele segmento, ela só vai ficar com um trabalho muito bom depois de muitos trabalhos feitos. Então nós temos que aprendermos assim, que nós temos que cultivar pensamentos bons, maneiras boas de nos tornarmos, nós temos que lembrarmos que aquelas pessoas com quem nós relacionamos recebem de dentro de nós aquilo que nós somos, não aquilo que nós estamos aparentando. Então a confiança, o bom senso, a dignidade, então essas qualidades assim é que nós temos que irradiar. Essas qualidades entram naquela condição bem importante da luz. Se a pessoa atuou direito, ela recebe os auxílios. Se ela não atuou direito, ela também não recebe a energia da luz. Então é tudo muito sério assim. Nós estamos acostumados a não perceber como nós somos, a não perceber os nossos pensamentos, a não perceber aquilo que nós estamos sentindo, mas nós tínhamos que confirmar assim, que com os outros nós percebemos. Então aquele que tem atos bons, aquele que é agradável, aquele que olha de uma maneira confiável, então a gente sabe. Então como é que nós somos? Então a vida é sempre assim, nós temos que aprendermos na vida, porque o livro Na Luz da Verdade nos ensina assim, quer dizer que nós aprendemos com o que vemos e aprendemos com o que nós somos. A gente vai observando assim, a repetição, quer dizer que um animal que deu cria, a gente vai aprendendo que aquelas crias vai acompanhando os movimentos dos adultos, vai aprendendo com os adultos os movimentos que eles precisam. Nós vamos ensinando para as crianças também o mesmo procedimento. Então, numa fase da vida, o adulto coloca o alimento na boca da criança, numa fase seguinte, se aquela criança é esperta, então ela mesma quer colocar o alimento na sua boca. Isso é bem importante assim. Se ela não faz um trabalho assim, ela então vai ficando para trás. Então as formas de pensamentos, as formas de sentimentos intuitivos, quando são positivas, construtivas, benéficas, a pessoa que tem esse tipo de pensamentos construtivos, sentimentos construtivos, ele irradia. A irradiação nós sabemos que é verdadeira, porque tem a referência assim da pessoa falar que não tem mão boa para fazer um plantio, e a outra pessoa falar que não tem mão boa para fazer um preparado. Então, quer dizer, o jeito que a pessoa irradia e do jeito que nós irradiamos, nós também temos um olhar que constrói e um olhar que as pessoas evitam o olhar, pois esse olhar não é um olhar construtivo. Então, cada pessoa é responsável por ela. E nós temos que lembrarmos que tudo aquilo que nós precisamos já nos foi possibilitado. A moradia que tivemos no período de formação, o trabalho que temos, que tivemos. Então, agora nós temos que aprender a ter um aprimoramento dentro de nós, de perceber como nós somos realmente. Porque nós conhecemos assim pais que falam assim, que aquele comportamento do filho, ele não sabe com quem aquele filho aprendeu. Normalmente aprendeu com os pais, porque os filhos recebem de dentro aquilo que os pais são. E se os pais estão descuidados, os conhecidos que frequentam a casa dos pais,
influíram naquele comportamento do filho, que é bem sério assim, porque nós temos a facilidade de só ver aquilo que está aparentando. Nós não vemos aquilo que é. Aquilo que é quer dizer aquilo que a pessoa sente, o jeito que ela é. E esse jeito a gente sabe que é verdadeiro. Mesmo um cachorro, ele percebe quando a irradiação daquele que está chegando ou daquele que está passando no portão, nas proximidades da moradia, aquelas irradiações não são boas. Ele manifesta. Quer dizer assim, que se o cachorro apresenta esta qualidade, nós somos mais qualificados, nós tínhamos que perceber melhor. Porque é bem importante assim, o ser humano pode aparentar, mas o que ele sente acompanha na sua voz. No tom de voz que ele tem a intenção daquilo que ele está falando, do comportamento que ele está tendo. Então, se nós queremos ter uma continuidade na nossa vida, depois da nossa morte no corpo terreno, que nós largarmos o nosso corpo de matéria grosseira, nós temos que lembrarmos que nós vamos utilizar o corpo de matéria fina. E que as formas para manter o corpo de matéria fina de maneira saudável, então nós temos que cultivar agora a nobreza, a polidez, a bondade. Se nós descuidarmos e fizermos um outro cultivo, então nós vamos destruindo o nosso corpo astral e o nosso corpo de matéria fina. Quando precisarmos dele na fase seguinte, não teremos como utilizá-lo. Não construímos, somente destruímos. Isso fica bem fácil assim, porque tem muitas pessoas que na vida de matéria grosseira, a gente vai observando que vão destruindo o seu corpo de matéria grosseira, com costumes que prejudicam a saúde. Então nós vamos percebendo assim, que se destrói o corpo de matéria grosseira, depois perde o domínio das funções, perde a consideração pelo comportamento que teve, então naturalmente o corpo de matéria fina sofre o reflexo. E devido a isso também, a pessoa vai construindo coisas que vêm para ela e vai para todas as pessoas. Como as fúrias, por exemplo. O jeito que a pessoa comporta na vida vira fúria. Aquele pensamento, sentimento que a pessoa teve, o jeito dela. E isso é bem importante a gente ter esse cuidado assim, porque tudo que nós fazemos, uma parte fica conosco, outra fica solto e vai pegar aquela pessoa que se encontra descuidada, que é aquela referência que fala assim, que a pessoa diz que não sabe aonde estava com a cabeça quando procedeu daquela maneira. Então nós não podemos passar por isso. Para não passarmos por isso, nós temos que nos encontrarmos assim, com os pensamentos ligados na pureza, lembrando dos ensinos do livro Na Luz da Verdade, percebendo como nós somos, como nós estamos irradiando, qual o procedimento que nós temos que ter para melhorarmos. Não é para um período, é para toda a época da nossa existência. Então a nossa vida, ela é assim, é um esforço, todo instante. Porque quando uma pessoa está fazendo um preparado e aquela pessoa é criteriosa, então ela pode estar de costa para o fogão, passa uma outra pessoa, ela pede para desligar aquele fogo. E muitas vezes ela pede para tirar a tampa, muitas vezes ela pede para tirar a panela daquele lugar. Quer dizer que a pessoa se encontra bem atenta. Então, para o nosso dia a dia, nós temos que desenvolver essa capacidade de ficarmos atentos agora para nós. Como é que eu estou pensando, como é que eu estou sentindo? E as referências que nós conhecemos, quando é feito para fora, não tem nenhum valor dentro de nós. Então, aquele benefício que eu possibilitei àqueles outros, então foi para que eu fosse visto. Então, o meu jeito de ser não possibilita que eu receba o retorno. Isso é bem importante assim. Então, receber o retorno. Se a pessoa quer receber alguma coisa, primeiro ela tem que dar. Fica bem fácil assim da gente ir observando no nosso dia a dia. A pessoa precisa mudar de emprego, ter um emprego, ter um posicionamento na moradia. Então ela tem que pensar antes. O que ela vai ofertar naquela nova empresa que ela está pleiteando o trabalho? O que ela vai falar na moradia, da sua nova maneira que ela está querendo que aconteça e que vai ser ouvido. Então a gente tem que dedicar um tempo.
E a gente tem que lembrar assim que o nosso tom de voz acompanha a nossa intenção. Fica bem fácil assim de observar no caso de uma criança pequena. Ela não tem o tom de voz de comando. Tem um cachorro fora da moradia e ela quer que o cachorro entre dentro da moradia e ela chama o cachorro. O cachorro vem e fica nas suas proximidades. Depois ela não quer mais o cachorro. Ela manda o cachorro embora e o cachorro não vai. Então ela chama o adulto para fazer esse trabalho. A criança não dá conta de fazer aquele animal obedecê-la. Nós, como adultos, somos iguais. Para a nossa fala ser uma fala que constrói, nós temos que fazer o treinamento estudando o livro Na Luz da Verdade. Nós temos que primeiro cultivar dentro de nós a força da luz, a força da natureza, de procurar viver de acordo, de nos tornarmos cientes daquilo que precisamos para o nosso dia a dia. Se nós não fizermos esse trabalho primeiro conosco, não tem como. Tem que lembrar assim que um ou outro já nasce pronto, mas muitos outros a gente sabe assim que tem que cultivar, tem que conquistar, tem que esforçar-se. E o esforço a gente sabe que é o tempo inteiro. E quando a pessoa descuida um pouco, ela perde. Isso é bem interessante, porque a gente sabe que também tem que fazer seleção dos conhecidos. Porque tem um ensino que fala assim: diga-me com quem andas, que direis quem és. Porque no caso daquele pai que fala que não sabe quem o filho puxou, ou o pai não percebeu como ele é por dentro ainda, ou não percebeu as pessoas que frequentam a sua moradia. Porque nós sabemos assim que influi no período de gestação, no período posterior. Então a pessoa tem que lembrar o que ela está querendo para a vida dela. Essa questão de falar que precisa de familiarizar-se com aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade, que têm costumes bons, que estão construindo uma maneira de ir para a pátria do Espírito. Isso é bem importante, porque se a pessoa já está construindo uma maneira de poder, depois que larga o corpo de matéria grosseira, ir para a pátria do Espírito, então ela é bem coerente. Porque quando ela não constrói, então o que acontece? Ela desagrega o seu corpo de matéria fina, o seu corpo astral. Desagregou, ela não tem material, ela não tem como locomover. Porque na matéria grosseira nós precisamos do corpo de matéria grosseira. Se nós não tivermos o corpo de matéria grosseira, nós seremos carregados. E quando a pessoa é carregada, ela não é valorizada. Na matéria fina, é bem importante assim, nós vamos ficar com os iguais. E é bem sério assim, porque os iguais, se nós não temos coerência, nós vamos ficar com pessoas incoerentes. Para ficarmos com pessoas coerentes, pessoas nobres, polidas, pessoas que procuram compreender as leis da criação, as leis da natureza. Então são pessoas que têm bom senso. E para nós nos tornarmos assim, é o mesmo procedimento. Não é para uma época, é toda a época da nossa existência. Então, se a pessoa quiser caminhar no caminho da luz, ela tem que lembrar que ela não pode construir formas de sentimentos intuitivos que não são boas, formas de pensamentos que não são boas. Se ficou agregado no corpo, nós sabemos assim que não tem como a pessoa evoluir, porque ela está com pendência, está com pendores. Então, cada um é que tem que fazer muito esforço, e o esforço a gente sabe que é a vida toda. Tem que aprender a fazer uma oração de agradecimento ao Criador pelo corpo físico que ela está recebendo, pela vida que ela está tendo. Para voltarmos para a pátria do Espírito, é a pessoa que tem que ter o conhecimento, ela é que tem que esforçar-se para viver de acordo com as leis que o Criador instituiu. Não é para um período, é toda a época da sua existência.